Olá, sejam todos muito bem-vindos. Iniciando o ano de 2024, aqui as conversas, as entrevistas sobre política internacional. A nossa primeira conversa esse ano vai ser sobre a França. A França passou nos últimos dias por uma crise de muitos protestos de agricultores por todo o país, bloqueando ruas, bloqueando estradas, insatisfeitos com o governo de Emmanuel Macron. E para conversar sobre isso, a gente convida aqui, nosso primeiro convidado de 2024 é Gabriel Borne, mestrando em Direito Econômico no Instituto de Estudos Políticos de Paris. Portanto, iniciamos o ano com um convidado aqui direto de Paris. Gabriel, seja muito bem-vindo. Conta um pouco para a gente de como foi que começou esses protestos, essa crise por aí na França. Primeiro, obrigado, Gustavo, pelo convite. Como é que começou todo esse problema? Eu acho que é mais importante a gente entender que esse problema não é, na verdade, um problema só da França. É um problema regional. A Europa vem passando recentemente por um aumento dos custos de produção para os agricultores e essa categoria está muito insatisfeita com seus governos nacionais e também com a União Europeia pelo aumento do custo do diesel, da gasolina, pelo aumento do custo de importação de fertilizantes, por restrições no uso de agrotóxicos. E por esse motivo, vendo o rendimento da sua produção diminuir ano após ano, meio que os agricultores europeus chegaram num ponto que não suportam mais que essas medidas continuem. Então, esses protestos que ficaram muito expressivos em Paris, a cidade ficou sitiada, aqui basicamente, várias entradas e saídas da cidade foram bloqueadas por tratores, de agricultores que vinham fazendo uma espécie de caminhada desde o interior da França, acabaram essa semana se espalhando por outros lugares da Europa. Essa semana a gente viu na Itália e na Espanha e tem a expectativa de que esses protestos também aconteçam nas próximas semanas em outros países, inclusive em Bruxelas, que é a cidade mais importante da União Europeia, né? A sede do Parlamento Europeu e também de outras instituições da União Europeia. Gabriel, eu cheguei a dar uma olhada em algumas notícias sobre a situação desses protestos e eu vi que o governo tinha feito uma primeira proposta que os agricultores já acharam insuficiente e acho que depois teve uma nova rodada de conversa. Em que pé ficou a situação? O que o governo propôs e se a situação já deu uma acalmada por aí? Bem, o governo francês ele vem mostrando uma disposição, né, de tentar diminuir esses protestos e essa insatisfação dos agricultores. As primeiras propostas que a gente já está vendo, mas que ainda não estão andando tanto, é o aumento das cotas de importação e aumento de subsídios para esses agricultores, para que os produtos deles sejam um pouco mais competitivos. Então, os produtos que vêm de fora vão sofrer restrições maiores ainda, que já são muito grandes, especialmente na França, mas também em outros países da União Europeia. E a gente vê também da Comissão Europeia movimentos no mesmo sentido. A Ursula von der Leyen anunciou há 3 dias, se não me engano, que os planos para a redução do uso de agrotóxicos no bloco inteiro vão ser retardados por alguns anos, né? Então, a gente vê que a elite política da União Europeia está se movendo para tentar reduzir esses protestos e trazer um pouco mais de consenso para ali da União Europeia e também dos países membros em relação aos agricultores. Gabriel, eu dei uma olhada também aqui na questão que eu vi que uma das grandes reclamações dos fazendeiros é o aumento desenfreado no preço dos fertilizantes na França. E quando a gente fala de fertilizante, é impossível a gente não associar com a guerra na Ucrânia, porque, logicamente, o aumento do preço dos fertilizantes vem das sanções que foram aplicadas à Rússia, enfim, a guerra na Ucrânia praticamente fechou o país e as importações do país, as exportações também praticamente cessaram, então todo mundo que tinha negócio com esses dois países se viram muito prejudicados. E a gente está vivendo aí um momento também que muitos líderes europeus não é que estão desistindo, mas começam a questionar a capacidade do governo ucraniano de seguir com a guerra, de conseguir reverter a situação. Essa crise, junto com dos fertilizantes, do aumento dos fertilizantes, que é uma das grandes reclamações dos fazendeiros, e a guerra na Ucrânia,
Essa associação tem sido feita por aí pela França? É um assunto que é falado? Ou o governo sequer menciona essa associação com a guerra na Ucrânia? Com certeza, Gustavo. A gente tem a Bielorrússia e a Rússia como grandes produtores mundiais de fertilizantes e eram grandes exportadores para a União Europeia. Então, essas sanções, esse bloqueio às exportações desses dois países tornam a vida dos agricultores muito mais difícil, porque encarece e limita as fontes de importação desses produtos atualmente. Isso também entra no contexto, claro, do aumento dos subsídios que esses agricultores estão pedindo. Já que não há um desejo muito grande de que essas sanções sejam desfeitas no momento, os agricultores pedem para que os impostos de importação de fertilizantes de outros países sejam reduzidos. Como tu falaste, a gente está vendo um movimento de questionar a capacidade da Ucrânia de seguir a guerra e de vencer. Com certeza, com esse movimento dos agricultores, a gente vai ver cada vez mais líderes, especialmente mais à direita, questionando essa possibilidade dos ucranianos poderem resistir à Rússia e também que benefício isso traz para a União Europeia, já que além do aumento de custos de energia, aumento do custo de produção de agricultores, a gente também tem muita grande parte da população desses países questionando os gastos militares, as doações que são feitas da União Europeia para a Ucrânia. Vou aproveitar que você é um convidado que está falando com a gente direto de Paris, a gente tem que tentar entender ao máximo como é que essa crise ela é sentida em diversos setores. Essa crise dos agricultores, como você bem disse, ela não é uma coisa nova, são reclamações que, de forma periódica, elas acontecem. Esse tipo de protesto também não é uma novidade na França. Só que existe uma França no campo e existe uma França na capital. Como é que os parisienses interpretam essa crise dos agricultores? Como é que a mídia está lidando com essa crise? Como é a sua avaliação sobre isso? Gustavo, a gente vê um grande descompasso, na verdade, dos interesses de quem mora nas cidades e de quem mora no campo, né? Isso não só na França, na Europa inteira. Nas cidades, a gente tem um movimento de tentar levar essas demandas de controle ambiental de forma muito mais forte do que no campo. Então, a mídia francesa, que obviamente está muito mais localizada em Paris e nas grandes cidades, não enxerga o movimento dos agricultores de forma muito favorável, digamos assim. Acaba enquadrando a demanda dos agricultores como uma demanda um pouco retrógrada, de um setor que não quer caminhar junto com o resto da França e da União Europeia em direção ao controle maior do que eles chamam de emergência climática, né? Tanto do aumento das emissões de CO2, que leva a União Europeia e a França a tentar aumentar os preços do diesel e também do gás natural, que impacta os agricultores, mas também no controle do uso de fertilizantes e agrotóxicos, que também, segundo o governo francês e também a União Europeia, deve ser uma luta que deve ser encampada nesse contexto de controle dos danos ambientais que são causados hoje em dia. Falando em descompasso, Gabriel, vamos falar agora de Brasil. Não só Brasil, na verdade, vamos falar de América Latina, porque há muitos anos que se fala de um acordo entre o Mercosul e a União Europeia, e há muitos anos esse acordo geralmente ele é travado justamente pela França. Trava justamente por conta dos agricultores. A gente viu no governo passado, no governo anterior, um problema sério diplomático de que os dois presidentes, o presidente brasileiro e o Emmanuel Macron, não se relacionavam. Tiveram um problema, na verdade, de pessoais. Então, o novo governo parece ter da parte muito mais, acredito, muito mais da parte da França, talvez você possa até me corrigir, parece ter falta de vontade na França de fazer esse acordo acontecer. Com essas crises acontecendo, ainda mais essa foi uma crise que chamou muita atenção no mundo, os agricultores bloqueando as ruas, você ainda vê viabilidade no acordo da União Europeia com o Mercosul?
Bem, esse acordo já tenta ser negociado desde 1999, né? Então, já é uma longa história que a gente acompanha e todo governo que entra no Brasil diz que vai colocar esse acordo adiante. Mas sempre é um impeditivo, ou da parte do Brasil, ou da parte da Argentina, ou da parte da França, ou de outros países europeus. Mas o que esse movimento dos agricultores torna mais provável é que esse acordo continue travado. As demandas que a França tem, que outros países da União Europeia têm, são de tentar impedir que os produtos daqui da América do Sul, do Mercosul, cheguem lá porque são mais competitivos, ou eles também argumentam que fazem uso de agrotóxicos, de fertilizantes que não são permitidos na União Europeia, mas, na verdade, o que há por trás disso é um discurso desses países para tentar proteger os seus agricultores, tentar proteger a economia interna e impedir que os nossos grãos e outros produtos agrícolas cheguem lá a preços mais competitivos. O que eu acho interessante, Gustavo, é que o Brasil atualmente já é o maior exportador de, por exemplo, milho para a União Europeia e também é um grande exportador de outros produtos, né? Então, a maioria dos nossos agricultores já seguem as demandas, as exigências da União Europeia. O que há, na verdade, é um medo de que, caso esse acordo seja concluído, os produtos do Mercosul inundem a União Europeia e, assim, prejudiquem ainda mais os produtores locais, né? Essa é uma demanda que é repetida também com outros países, com o Chile, com a Nova Zelândia, com a Austrália, e o mesmo discurso sempre, que a gente enxerga da parte da União Europeia, e que tem a França como o maior proponente disso, né? A França é um dos maiores produtores agrícolas da União Europeia e é um dos mais protegidos também. O setor agrícola francês é muito forte já de décadas. Então, esses subsídios e esse protecionismo do governo francês e de outros governos europeus fazem com que esse acordo se torne, na minha opinião, cada vez mais difícil de ser concluído. Essa é, na verdade, mais uma crise desse segundo mandato do Macron, né, que começou não tem muito tempo. O Macron, na verdade, teve alguma certa dificuldade na sua reeleição ali contra Marine Le Pen, porque o custo de vida do francês aumentou muito. Eu acho que você pode até falar um pouco disso, da questão do custo de vida do francês mesmo. E a gente vê, na verdade, um momento político em que partidos de direita estão em ascensão, líderes de direita têm crescido cada vez mais. Como é que você enxerga aí, está enxergando esse início, praticamente início de segundo mandato do governo Macron? Acha que tem viabilidade de fazer um sucessor? Como é o cenário político no momento na França, Gabriel? Bem, a gente pode dizer que a vida do governo do Emmanuel Macron não anda muito fácil, né? A gente viu na última semana, se não me engano, saírem pesquisas que pela primeira vez colocam a Marine Le Pen como a principal candidata da oposição e vencendo no segundo turno todos os candidatos da coalizão do Emmanuel Macron. E a gente enxerga também que esse movimento dos agricultores está muito mais ligado à proposta econômica que ela apresenta, né? Então, o fortalecimento desse movimento, que é um movimento de fundo, que é protecionista, que é um movimento que tenta retardar políticas que visam combater o aquecimento global, ganha força com a ascensão da Marine Le Pen. Então, aqui na França, além disso, né, a gente tem uma crise no custo de vida também nas cidades, que é muito impactada por essas políticas que aumentam o preço dos alimentos e também o custo da energia, que é diretamente impactado pela guerra na Ucrânia, que tornou a vida do francês em geral, não só do agricultor, bem mais custosa. Então, esses movimentos fazem com que a ascensão de uma proposta como a da Marine Le Pen se torne cada vez mais inevitável, eu diria, né? E continuando dessa forma, com essas insatisfações não sendo endereçadas da maneira adequada, eu não vejo, pelo menos a curto prazo, uma recuperação da aprovação do governo Macron e uma queda nas intenções de votos de candidatos mais extremos como sendo possível. Gabriel, queria agradecer aí
seu aceite de vir conversar com a gente, falar um pouco da situação na França. As portas estão sempre abertas do jornal para conversar. A ideia é que a gente consiga sempre falar mais de política internacional, trazer mais assuntos do que está acontecendo na política europeia. E foi um prazer conversar com você aqui, direto dos estúdios do Jornal Liberal. Muito obrigado, Gustavo. Te agradeço ao Grupo Liberal por essa oportunidade da gente ter essa conversa e fico aberto aí a próximos convites. Muito obrigado. E a você que nos assistiu até agora, uma conversa com o Gabriel Borne, que é mestrando em Direito Econômico no Instituto de Estudos Políticos de Paris, falando um pouco sobre a crise dos agricultores, dos fazendeiros na França, e um pouco do cenário político no país. Muito obrigado. Essa é a nossa primeira entrevista de 2024. Será um ano de muitos assuntos internacionais. Tem guerra na Ucrânia, tem eleições nos Estados Unidos, eleições no Reino Unido. Então, é um ano cheio de muitas pautas internacionais para a gente conversar. Até a próxima. Muito obrigado.